Bom, então dentro desse processo todo que eu estou mencionando, o que é interessante, tá? É a gente fazer então, durante a desmontagem, inspeção e tudo mais, a gente inspecionar as hastes prêmio e gacheta, inspeção da haste mola, a inspeção dos discos de vedação, a inspeção do castelo, a inspeção do corpo, né, e a inspeção do bocal, onde o disco de vedação e o bocal são fundamentais para o processo de vedação, que é o principal ponto, né, que vai, digamos, definir a performance da válvula. Né? E aí o que acontece? Esse bocal e esse disco de vedação, a gente precisa ter muito cuidado por questões de trinca, principalmente se trabalha com vapor. Né? Isso em alguns casos acontece eles estarem trincados e aí a gente não percebe a olho e aí a gente começa a ter problema de vazamento. Uma das técnicas seria fazer líquido penetrante, o famoso LP. Então ele vai revelar as trincas que tem tanto no bocal ou no disco, certo? E claro, né, esse processo aqui só acontece sempre antes de se fazer, ou melhor, depois de se fazer uma avaliação de bancada, que seriam os testes iniciais de bancada. Perfeito? Bom, então a recuperação das faces normalmente é um processo de lapidação, né? Ele pode ser manual, pode ser até com algum equipamento específico, mas geralmente se faz manual, né? É uma arte, lapidar é uma arte. Então, o que acontece? Então se usa pastas diamantada, é uma das técnicas, né? No bocal, quando o disco e ambos com auxílio de blocos de lapidação. Então se faz um movimento em 8 sempre, né? Fazendo esse processo através do desgaste do bloco com o bocal ou com o disco. E aí usando então, uma pasta abrasiva para fazer esse processo, certo? E aqui no caso, na necessidade de usinagem. Eu sempre saliento, cuidado com usinagem, para não retirar muito material do bocal e do disco. Isso pode impactar na geometria interna da válvula e aí gerar um problema futuro para a válvula. Bom, então vejam só, o processo de manutenção de válvula de segurança, né, existem questões onde a gente tem aqui o corpo, castelo, capuz e alavanca, né, tinta alta temperatura, né, ou outras cores conforme o cliente. Geralmente o vapor a gente usa uma tinta específica que é alta temperatura. E quando não é vapor aí pode se mudar uma cor, um outro tipo de tinta que não tem problema com temperatura. É a questão de limpeza, jateamento, né? É muito importante a gente cuidar com as granalhas, se for jateamento com microesfera, ou melhor, com granalha, né, de metal, ou então microesfera de vidro. Cuidar com as questões de impregnar dentro locais onde a gente tem dificuldade de acesso, que depois do teste ele cai e aí danifica o assentamento depois que ela está pronta. Então, a gente fazer, então, além de fazer essa manutenção e ter esse cuidado, o registro antes e depois ele também impacta muito e dá muito resultado para as questões de manutenção, tá? Como relatório de manutenção. Hoje a tendência do mercado é muito, em função de NR13, a gente entregar um relatório de manutenção para o cliente. Então, além do certificado de ensaio, a gente tem um relatório de antes e depois, tanto dos internos, né, ela toda desmontada, quanto como ela chegou e como ela saiu. Tá? Isso dá um bom impacto, isso reflete muito na qualidade do laboratório ou da oficina que trabalha com manutenção em válvulas de segurança. Bom, aqui um teste online em válvula de segurança, que é muito utilizado para verificações de diagnóstico em campo, né, principalmente por questões mais funcionais, né, não é um diagnóstico de manutenção, mas mais funcional, né, apresenta rapidez e precisão dos resultados e teste realizado com uma válvula sempre em operação. Só que, porém, o que precisa fazer? Essa válvula precisa ter uma haste exposta para a gente acoplar o sensor. Esse sensor vai fazer o quê? Ele vai fazer um complemento da carga. Eu vou ter uma pressão de operação aqui atuando e eu vou ter que saber qual é essa pressão. Então eu vou inserir através do Node dentro de um equipamento microprocessado, né, onde ele vai fazer o quê? Um cálculo, sabendo a área, eu vou informar a área e a pressão, e eu sei qual é a força que vai fazer essa relação. Bom, o complemento da força, eu vou usar um motor de passo que vai tracionar através de uma célula de carga, medindo então essa força. Esse complemento vai ser o resultado então da pressão de abertura. E aí eu vou tracionando
Quando a válvula tende a abrir, ela entra num processo de flutuação e aí minha célula de carga percebe isso e desliga o motor. E a válvula não precisa abrir, ela não abre. Isso é o teste online. Então o que acontece? Muito utilizado em válvula de caldeira. Esse exemplo é uma válvula de caldeira. O que acontece? Quando eu tenho um processo de NR3 em caldeiras, eu preciso parar. Normalmente funciona dessa forma. Anualmente, tira a válvula, desmonta toda a válvula, faz inspeção, foto, monta, entrega. Se eu tenho um equipamento desse, a NR13 me permite que eu faça isso a cada ano, eu posso fazer a cada 2 anos. Então, num ano eu faço manutenção, no outro ano eu faço teste online, no outro ano eu faço manutenção. E aí eu consigo aumentar a periodicidade de parada, no caso de funcional da minha caldeira. Em vez de parar, normalmente eu posso parar de 2 em 2 anos. Então, isso depende, se é 2 em 2 anos, eu posso fazer de 4 em 4. Então, eu faço 1 ano, mais 2 anos eu faço a teste online, e depois mais 2 anos faço uma parada para manutenção de remoção e inspeção em bancada. Então vejam a flexibilidade ou o benefício desse equipamento aqui, certo? E o operador nem percebe nada, não destabiliza o processo, o operador não tem problema nenhum, ele simplesmente precisa só passar a informação da pressão de operação.